Bom, pessoal, voltando aqui ao assunto da necessidade de uma cláusula de objeto que especifique bem o objeto do contrato, é muito importante, porque a gente vê acontecer demais, que o advogado tenha feito uma cláusula genérica com a remuneração X e aí ele fica amarrado naquele contrato. Vou dar exemplos para vocês de vida real que acontecem todo dia. Exemplo, o advogado define lá que ele está sendo contratado para atuar na defesa dos interesses do Adão na ação penal X, né? Na defesa de todos os interesses do Adão em relação ao fato ocorrido no dia tal, em que ele foi preso com drogas, em que ele foi objeto de busca e apreensão por ter sido acusado de algum tipo de crime contra a administração pública. Ali ele definiu com o cliente dele que a responsabilidade dele é atuar na ação penal. Entretanto, um mês depois, ele acaba sendo preso. E aí a família chega e fala: doutor, o senhor vai fazer o habeas corpus? Ele vai dizer: olha, eu vou, mas eu tenho que cobrar a parte. O que a família vai dizer? Não, o nosso contrato diz que você vai atuar em tudo. E realmente, por quê? Porque a cláusula está genérica. Eu vejo também acontecer muito, por exemplo, em ações de despejo que são contestadas, e aí o cliente vê a necessidade, por exemplo, de entrar com uma outra medida, como, por exemplo, uma ação onde houve uma derrota de um advogado, que a gente vivenciou esses dias, e se viu a necessidade de se propor uma ação possessória. Como o contrato não definia bem o objeto, o advogado foi obrigado a propor a ação possessória de graça, pelos honorários que ele havia cobrado somente pelo despejo. Então, é muito importante na relação do advogado-cliente que o objeto do contrato seja bem definido, e muito bem definido. Então, por exemplo, se você for atuar em um caso e houver 10 ações penais, 10 ações vinculadas a uma ação penal principal, 2 medidas de busca e apreensão, um HC, você estabeleça e arrole ali todos os números daqueles processos. Por que isso? Porque se você cobrou honorários suficientes para fazer algo depois em caráter de você colocar uma outra prestação de serviço dentro do contrato em caráter de beneficência, não tem problema. O problema é você achar que você tem que cobrar mais por determinada coisa e o seu contrato está dizendo o contrário. Então note, é muito melhor você resolver fazer de boa vontade e feliz do que você ser obrigado a fazer. Então essa é uma dica muito importante para os advogados, principalmente porque na vivência da advocacia do dia a dia eu consigo ver o quanto de problemas que isso é gerado, tá joia? Então fica a dica de hoje, um beijo no coração, obrigado pessoal, valeu!